Ele está dizendo que está gravando, né? Não sei onde grava, bom, a gente vai ver isso. Tá, então, aqui. Então, vocês estão vendo o livro, né? Sim, sim. Sim, estou. Tá. Então, esse é o livro, né? O último update, né, foi em 2008, né? Ele não está perfeito, obviamente, né? Tem alguns erros aqui e ali, né? Apenas ele está esperando para fazer um outro update, né? Ou talvez não faça mais, sei lá. Mas, como eu falei, é um livro clássico, já foi bem revisto, né? Ou seja, está muito bem sedimentado e muito bem escrito. Tá? Então é isso, é curvas algébricas, né? E realmente o segundo título, né? Uma introdução à geometria algébrica, é muito apropriado, porque a gente vai ver outros tipos de conjuntos algébricos, que não são, né, apenas curvas, né? Ao longo desse curso. Tá? Então, vamos lá. Tem o prefácio. Tem um texto em francês aqui que é engraçado, de fato, mas é bacana. Bom, né, para dar uma ideia do perfil do curso, né, tá? Parece bem conveniente, porque são exatamente, né, 8 capítulos, tá? E nós temos 8 semanas, né? A questão é que os últimos capítulos, são capítulos mais densos, né? Tá? Então, dividir um capítulo por semana, né, quase que funciona, mas não muito. Então, a gente vai, né, um pouco mais rápido nesse início, tá? Para poder, né, ter mais tempo mais para frente. Tá? Então, né, bom, né, talvez, né, esses títulos aí não digam muito a vocês, né? A gente vai explicar o que são todas essas coisas ao longo do curso. Tá? A gente vai estudar muito curvas planas. Tá? Então, vocês veem o capítulo 3, né, propriedades locais de curvas planas, tá? E, né, curvas planas projetivas. Tá? A gente vai ver em 5.3 o teorema de Bézout, tá? Esse é um dos principais teoremas do curso, tá? Uma forma de contar quanto os pontos, né, de interseção de duas curvas planas. Tá? E algumas aplicações disso. Tá? E, né, até aqui mais ou menos a gente está no plano, mas a gente vai começar a sair do plano. Na verdade, as curvas, né, elas são melhor vistas, né, fora do plano, muitas vezes. Tá? E aí a gente vai ver, né, um dos principais teoremas, né, tá, da teoria de curvas, tá, que mistura topologia, álgebra, é o teorema de Riemann-Roch, né, que é uma ferramenta, na verdade, bastante importante para o estudo de curvas. Tá? Então, a gente vai ver o teorema de Riemann-Roch e algumas aplicações, tá? E termina aqui. Né? Esse é um curso, né, introdutório, né, digamos, tanto à geometria algébrica quanto à teoria das curvas. Né? Tá? Muito mais que poderia ser feito justamente utilizando o teorema de Riemann-Roch, mas aí, né, o livro acaba e também o curso acaba. Né? Então, isso é para uma segunda, né, oportunidade. Tá? Então, é mais ou menos isso, né? Um capítulo, né, por semana, exceto que a gente vai um pouquinho mais rápido nesse início. Tá? É bastante coisa, né? É denso, mas é um curso de verão, né, no IMPA, e assim mesmo. Tá? Ok, então, né, vamos lá começar. Vocês estão vendo? Eu estou passando muito rápido, vocês estão vendo? Está tudo bem, né? Ok. Então tá. Então o primeiro capítulo são os conjuntos algébricos afins, tá? Eu vou pular esses preliminares, tá? Ou seja, isso é aqueles pré-requisitos que eu falei para você, um pouquinho de teoria de anéis. Vocês podem ir vendo aí, né, que simplesmente ele fala do que é um anel, né, um domínio, dá os exemplos dos inteiros, tá? Fala do corpo de quociente, de um domínio, né? Já começa a falar do anel de polinômios, R de x, nenhuma variável. Tá? A gente vai olhar para polinômios em várias variáveis. Tá? Então, aí você tem os monômios. Tá? O grau do monômio, né, a soma das potências. Tá? Então, quando você tem um polinômio, que é uma soma, né, de termos, né, monomiais, tá? O grau dele é justamente, né, o grau do maior monômio, né, de maior grau que aparece. Tá? E
E se todos têm o mesmo grau, o polinômio é chamado de homogêneo, tá? Ou uma forma de grau D. Tá? Então, não sei se ele dá exemplos, mas de certa forma, né, não é tão necessário assim. Essa parte de homogeneidade a gente vai ver mais para frente. Tá? Uma propriedade, né, importante quando, né, o coeficiente, né, o anel de coeficientes é um domínio, tá? Que o grau, né, de multiplicativo, né, vira aditivo. O grau do produto é a soma dos graus. Tá? Isso é válido, né, também, né, em, né, em várias variáveis. Tá? E aqui a gente, né, tem um princípio de introdução, né, a fatorização, né? Então, um elemento é irredutível, né, se ele não pode ser decomposto como produto, né, de forma, né, diferente da trivial, só trivial, né? E domínio de fatorização único, ou seja, um curso de teoria de anéis, assim, né, em geral foca nisso, né? Curso básico, né, clássico na nossa graduação, né? Tá? Ou seja, um pouco voltado também à teoria dos números, né? Porque, né, essa é uma propriedade importante dos inteiros, né? Que se estende, né? Tá? Para alguns outros anéis de polinômios, por exemplo, o anel de polinômio sobre o corpo, né? O anel de polinômio sobre um corpo, tá? É um domínio fatorial, tá? E mais ainda, né? Ou seja, o Gauss mostrou que se R é um domínio de fatorização, então R de x também é, tá? Então, se você tem um corpo K e pega um conjunto de variáveis, né, tá, o anel de polinômios vai ser um domínio de fatorização. Tá? Bom, aí ele fala dos homomorfismos entre anéis, né? Tem que preservar, né, a soma e o produto, tem que preservar o 0 e o 1, tá? E, né, você tem a noção de ideais, né? Tá? Eles são exatamente isso, né? São núcleos, né, de um homorfismo de anéis, ou de outra forma, um subconjunto é o ideal quando ele é fechado com relação à soma, tá? E mesmo fechado com relação à multiplicação, mesmo com elementos externos, né, ao subconjunto, ao ideal. Tá? E tem a noção de ideal maximal, né, que é aquele que não está contido em nenhum outro, que não seja o R, tá? Que não seja o anel inteiro, tá? E um ideal primo, tá? Que é um ideal satisfazendo essa propriedade. Tá? Ele exatamente, né? A prime ideal is an ideal I. A única coisa é que um prime ideal também é um ideal próprio, tá? Que significa que ele é diferente de R. Acho que aqui ele poderia ser um pouquinho mais claro. Se você tem um conjunto de elementos, você tem um ideal gerado por eles, são todas as combinações, né? Tá? Somatório de A e SI, tá? Deixa eu... Certo. Tá. Acho que também tem isso daqui. Vamos ver. Vocês estão vendo a bolinha aqui, né? Isso também ajuda para talvez focar no que a gente está olhando, né? Tá? Então, todo conjunto, né, vai gerar, né, um ideal, tá? É o menor ideal que contém, né, os SIs, tá? Por definição de ideal, né? Se os SIs estão, qualquer combinação, né, também está, tá? Então, esse é o menor ideal. E ele vai ser finitamente gerado quando, né, ele é gerado por um conjunto finito. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem uma outra notação em que a gente, né, coloca os elementos todos, né, tá, do S. Tem a noção dos ideais principais, que são gerados por um único elemento, tá? Né? E os domínios, né, de ideais principais, tá? Que são, né, domínios de fatorização muito especiais, tá? São os domínios em que cada ideal é principal. Tá? Se mostra, né, que essa é uma propriedade mais forte até da existência da fatoração. Né? Ela implica a existência da fatoração e unicidade. Tá? Não são muitos os anéis que satisfazem, os inteiros satisfazem, um anel de polinômios em uma variável sobre um corpo satisfaz, mas não em duas variáveis, por exemplo. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tem a noção do quociente, né? Tá? Ou seja, né, você tem, né, olha para as classes, né? O I é um subgrupo, né? Então você pode olhar para o quociente como um grupo, né? Com respeito à adição, tá? Mas nesse quociente você pode definir a multiplicação. Tá? E é simplesmente definido, né? Multiplicando representantes das classes. Tá?
Então, vocês veem que são classes laterais, tá? Mas a estrutura de multiplicação é muito clara. Tá? E tem essa propriedade, né, bastante útil, né, que um homomorfismo, né, que manda, né, o i em zero, né, então aqui, que manda o i em zero, tá, ele se fatora, tá, pelo quociente. Tá? Essa é parte dos que a gente chama de teoremas dos homomorfismos. Né? Um caso especial, né, quando o ideal é um primo, né, tá certo? Então, nesse caso, o quociente é um domínio, e esse é somente C. Tá? E o ideal maximal, corresponde a quocientes que são corpos. Tá? Como todo corpo é um domínio, todo ideal maximal é primo. Tá? Da definição seria rápido também. Tá? Ok, né? Então, nesse parágrafo aqui ele está dizendo, né, que você pode ver, claro, o corpo, né, como dentro do anel de polinômios, são os polinômios constantes. Tá? Então, se você tem um ideal e toma o quociente, você pode se restringir isso a K, tá? E vai ter um homomorfismo de K para esse negócio. Né? Então, K vira também um subanel. Tá? Tá certo? É de fato um subanel, né? Porque um vai em um, né? Tá? Então não tem chance de ir para zero se o i é próprio, né? Tá? Em particular, você tem um espaço vetorial sobre K e muitas né, dos nossos estudos aqui vai passar por tentar determinar a dimensão desse quociente. Tá? Então, uma certa escolha de ideais, de geradores, etc. Ele tem uma preocupação que é bastante interessante, né? Principalmente para aplicação em teoria dos números, que é, né, não necessariamente assumir que a gente está num corpo de característica zero. Tá? Então, a princípio, né, a gente poderia lidar com corpos finitos, né, ou, na verdade, fechos algébricos de corpos finitos. Né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Mas aí tem essa noção da característica, tá? Que é o menor inteiro, né? Tal que você soma 1 mais 1 mais 1 mais 1 e dá zero. Tá? Então, essa é a característica. Tá? A não ser que, claro, né, não exista, né, esse P, né, e aí a gente diz que a característica é zero. Tá? Então, a característica dos inteiros é zero, tá? Mas a característica dos inteiros módulo P, módulo ideal gerado por um primo, é justamente o primo P. Algumas outras propriedades de polinômios, né? A gente fala de uma raiz de f, né? Quando f de a é igual a zero, tá? E em qualquer anel a gente pode, né, decompor, né? Fazer a divisão, tá? F por x menos a, tá? Em geral, fazer a divisão, né, de polinômio por polinômio num anel qualquer é um pouco complicado, a não ser quando o coeficiente aqui, né, do termo de mais alto grau é 1, né? Ou uma coisa invertível. Aí é possível fazer a divisão, tá? E, na verdade, o G é único. Tá? É aquela divisão de polinômios, né, que a gente está acostumado. Você consegue mostrar que dá para fazer. Tá? Isso é quando A é uma raiz, né, porque senão essa divisão aqui teria um resto, justamente não tem, quando A é raiz. Tá? E aí, bom, né, já vem a noção de um corpo algebricamente fechado. Tá? A gente não vai começar assumindo isso, mas mais para frente vai. Tá? E é isso, né? Um corpo é algebricamente fechado se todo polinômio tem uma raiz. Tá? A gente está acostumado com um corpo assim, que é o corpo dos complexos. Tá? Mas, na verdade, pode-se mostrar que qualquer corpo pode ser mergulhado num corpo algebricamente fechado. Tá? E nesse caso, né, se todo polinômio tem uma raiz, então todo polinômio se decompõe, né, em uma parte constante e fatores lineares, x menos lambda i, onde esses lambda i são justamente as raízes, né, distintas, porque ele está agrupando, tá, com esse EI, né, que ele chama de multiplicidade. Tá? Então, esse é um conceito importante, né, em geometria, essa multiplicidade, tá, muitas vezes vai medir para a gente ordens de contato, tá, entre objetos geométricos. Então, o polinômio de grau D tem exatamente D raiz em K, se a gente contar com as multiplicidades. Tá? E toda conta que a gente vai fazer aqui em geometria algébrica, é contada com multiplicidade. Tá? Em muitas situações, a gente consegue mostrar que a multiplicidade é 1, ou seja, de fato, estamos contando, né, objetos, né, que surgem, no caso, as raízes.
tá? Mas em outras situações não, tem a multiplicidade mesmo, e você precisa dela para ter uma conta redonda, digamos, né? Tá? Ou seja, tem D raízes, onde D é o grau. Tá? A gente vai ver generalizações dessa afirmação, na verdade. Tá. Por fim, mais uma noção, que é a noção da derivada, né, de um polinômio. Tá? Então, né, claro, derivada é um conceito, né, que surge da análise. Tá? Ela é um limite. Tá? E aí se mostra, né, que quando a sua função é uma função polinomial, tá? A derivada é calculada simplesmente, né, através desse formalismo aqui. Né? Tá? Cai a potência, subtrai o grau. Tá? E bom, né, a gente, né, não tem noção de nenhuma limite aqui, né, porque a gente não está usando uma topologia, tá? Mas a gente pode, né, simplesmente formalizar e dizer que a derivada de um polinômio é isso daí. Tá? Então, para a gente vai ser puramente formal, mas a gente vai usar a notação típica de cálculo, né, df dx, ou, mais simplificamente, fx. Tá? Então, se eu tenho um polinômio em mais variáveis, eu posso, né, pensar nele como um polinômio, né, em uma das variáveis, com coeficientes polinômios nas outras. Né? Tá? Então, eu posso falar da derivação também com relação a cada uma das variáveis. Tá? Então, o f de x. Tá? E aí você tem as seguintes regras. Né? São várias regrazinhas, né, mas vamos dar uma olhada. Tá? Primeiro que a derivação é linear. Né? Essa é a primeira regra. Tá? Segundo, né, a derivação é igual a zero, né, se f é uma constante. Tá? Note que não é um 6 somente C. Tá? Bom, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas se você tem um corpo de característica prima e pega um polinômio x elevado a p, tá? A derivada disso, né, como caiu p e p igual a zero, tá? A derivada disso é zero. Tá? Mas o polinômio não é constante, né? Ele é um x elevado a p. Tá? Mas se f é constante, sim, sua derivada é igual a zero diretamente da definição. Tá? Essa é a propriedade, né, a regra do produto, né, que é a propriedade, né, mais interessante, né, mais útil da derivação, tá? Que você pode derivar rapidamente, né, utilizando a linearidade, o 1, né, tá? Simplesmente, né, esse item 3 para checar, basta checar quando f é um monômio e g é outro monômio, ou seja, f é x elevado a alguma coisa e g é x elevado a outra coisa. Tá? É fácil de checar. Tá? E isso daqui, né, a derivada da potência, né, é uma iteração, tá? Do que pode mostrar por indução, tá? É uma iteração do 3. Aqui, 4, né, é a regra da cadeia, né? Se você tem polinômios em uma variável, né, e um polinômio em várias variáveis, mas você substitui, né? Você só tem, então, uma variável, você pode derivar com relação a ela, tá? E vocês veem, né, a derivada, né, do f, tá? Né, com respeito, né, às suas entradas, né, tá? Mas substituídos por G1 até Gn, e depois a derivada, né, G de x. Tá? Certo? Novamente, né, não é exatamente muito complicado de mostrar, né? Isso é linear no f, então você pode pensar que f é um monômio, tá? E aí você utiliza, né, a regra do produto. A outra propriedade, né, é da derivadas parciais, né, tá? X e xj, né, e a mesma coisa, né, não importa a ordem, tá? Aqui ele abrevia um pouquinho a notação, né, tá? X e xj significa que ele não vai derivar, não é que ele deriva com relação a ao produto x e xj, né, isso não está definido, tá? Mas ele deriva com relação a x e depois a xj, e a ordem não importa. Tá? Novamente, basta pegar um monômio e ver que isso é verdade. Tá? E, por fim, né, um resultado interessante, né, o teorema de Euler, né, que diz que se f é homogêneo de grau m, ou seja, uma forma de grau m, se todos os monômios têm grau m, vale essa expressão. Tá? Se você pega todas as derivadas, tá, e faz o produto escalar com as variáveis, né, é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, é o produto escalar, né, do gradiente do f, né, com, né, o vetor das variáveis, você recupera o polinômio f, né, módulo multiplicação por um m. Tá? Então, se você está em característica positiva, né, e esse m é divisível pela característica, né,
tá? Você não recupera o F, claro, né? Porque vai ter zero do lado esquerdo. Tá? Então, esse é um dos problemas da característica positiva, né? Uma das questões. Tá? Mas em característica zero, sim, você divide por N, né? E obtém o F. Tá? Novamente, né, o lado esquerdo e o lado direito são lineares em F, tá? E basta, então, vocês, né, checarem isso para um monômio. Né? Ok, gente, então isso é uma revisão rápida, né, dessa parte, né, de preliminares. Tá? Tem os exercícios, né, você vendo que está tudo estrelado, né, não podia deixar de ser, né, ele não quer ilustrar essa coisa, né, ele quer relembrar, né, de alguns resultados. Tá? Então, eu vou deixar para vocês, né, darem uma olhada nesses estrelados, tá? Para verem né, o que vocês precisam. Tá? Alguma dúvida sobre essa primeira sessão? Ok. Então, como que está a apresentação? Né? Vocês acham que vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando, o que eu estou apontando no texto? Está tudo bem? Alguma sugestão? Sim, eu acho que está num ritmo bom. Uhum. Tá. Bom, tá bom. Vamos. Se vocês tiverem alguma sugestão ou tiverem algum problema de ver, né, alguma coisa que eu estou apontando, vocês, por favor, me perguntem. Não usem o chat, né? Eu mal consigo ver onde acessar o chat aqui, tá? Vocês têm que ligar o microfone e falar comigo, de fato. Tá? Professor, Oi. eu tenho uma sugestão. Hum. Se você puder nomear, por exemplo, o que está o nome dos objetos matemáticos, seria, de certa forma, bom. Você diz, né, em português, né? Né, ideal, Não, não. coisa. Tipo, dizer, por exemplo, K de x1 até xn, x1 até xn são elementos, coeficientes de um polinômio K, entendeu? O corpo. Às vezes eu olho para o negócio e digo assim, você pega esse anel de polinômios, né? Tá, mas aí não é muito claro o que eu estou falando, né? Uhum. É isso, né? Tá, bom. Vamos ver se... Né? Eu quando dou aula presencial, eu tenho essa forma também de fazer as coisas. Né? Eu escrevo uma coisa e apresento ela falando de outra forma. Professor, só uma coisa, aqui no chat, um aluno comentou que seria bom dar zoom na página. Dá zoom, né? Um pouquinho mais assim, né? Ajuda um pouco, né? Acho que sim, isso. Obrigado. Tá. Bom, então, né, vamos finalmente entrar no assunto, né? Por enquanto são só álgebra, né? E depois vocês podem ler o texto lá em francês, né? Tá? Né? Que não, né? É típico de muitas pessoas, né? Ou seja, a álgebra, né, é uma ferramenta, né? Então você quer ver ela sendo aplicada, né? Tá? Senão você fica um pouco perdido e é exatamente o que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente vai fixar um corpo. Né? Como eu falei, pode ser nesses princípios reais, podem ser os racionais, os complexos, pode ser um corpo finito, né? Z módulo PZ, né? Tá? Um corpo. Tá? E a gente vai olhar para o produto de K, né? Com ele mesmo, né? N vezes, né? Tá? E vai chamar, né, isso de ANK. Né? Tipicamente, a gente chamaria isso de K elevado a N, né? Tá? O que ele está querendo enfatizar aqui é que a gente vai olhar isso como um conjunto e não como um espaço vetorial. Tá? Ou seja, né, o zero, né, o K elevado a N, né, a entrada, né, todos os coeficientes de zero, nada nisso não é importante para a gente. Tá? Então, por isso que ele fala em afim, né, e não em vetorial, tá? Ou seja, não importa muito bem, né, onde o zero está. Né? Ele vai usar translações e tudo mais. Tá? Mas como conjunto é isso. A NK é o conjunto das N-uplas de elementos de K. Tá? Então, esse é o espaço afim de dimensão N, ou N espaço afim. Tá certo? E os elementos, como eu disse, né, a gente está fazendo geometria, vamos chamá-los de pontos. Tá? Então, o caso particular é o A1K, que é a reta afim, tá? E o A2K, né, que é o plano afim. Tá? Então, né, para K igual a R, a gente está falando da reta real e de R2 do plano real. A gente vai ver rapidamente, né, que o real é muito
patológico, tá? Que a gente vai arrumar rapidamente para os complexos. Tá? Mas isso vai ser, né, aos poucos a gente vai vendo. Né? Então, uma primeira noção, tá? É o zero, né? Um zero de f, tá? Um ponto P é um zero, né? Se quando você calcula, né, substitui as entradas de P, né, em f, você obtém zero. Tá? Então, uma generalização do conceito de raiz para um polinômio em uma variável. Tá? Se f não é constante, tá? A gente diz que o conjunto dos zeros é uma hipersuperfície. Tá? Vai ser um pouco claro por que é isso, ou seja, se não é constante, tá? Esse conjunto não vai ser vazio, não vai ser tudo, vai ser uma hipersuperfície. Tá? E a notação é simplificada, V de f. Tá? Então, V de f é o conjunto dos zeros do meu f. Tá? E, né, no caso em que f não é constante, é uma hipersuperfície. No caso de A2, a gente está lidando com uma curva plana afim. Tá? Que é a nossa nomenclatura. Esse f é um polinômio de grau 1. Tá? Então, V de f é um hiperplano, né, em ANK. Tá? Esse n igual a 2 é uma reta no plano. Tá? Note que um polinômio de grau 1, né, tem uma soma de monômios, né, todos os monômios são lineares, né, ou seja, são só xi, mas pode ter um termo constante. Tá? Então, não é um subespaço, tá, vetorial, né, é uma reta, né, um espaço vetorial transladado. Tá? Então, os exemplos, né, todos, né, para cá igual a R, porque a gente consegue desenhar, tá, estão aqui. Tá? Então, comentar um pouquinho sobre esses exemplos. Tá? Claro, né, tem as retas, né, de qual a gente comentou. Tá? Então, ele dá, né, outros tipos de exemplos. Tá? São 3 exemplos planares e um espacial. Tá? Então, o primeiro é um polinômio de grau 3. Tá? É y², vocês veem que tem um x ao cubo aí. Tá? Então, por isso tem grau 3. Tá? Tem esse formato, né? É só, essencialmente, fazer a conta. Tá? Para x entre 0 e 1, né? Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 1. Tá? Esse x² menos 1 é negativo, tá? E por isso não tem correspondente, tá? Não tem nenhum ponto aí. Tá? Você muda um pouquinho os coeficientes, né? A gente tem que prestar, né? Tomar um pouco de café, né? E prestar um pouco atenção para ver que mudou de fato. Tá? E você já tem uma coisa um pouco diferente. Tá? Você tem uma curva desse tipo, tá? Que deixam de ser 2 componentes, né? Aqui a gente está vendo 2 traçados, né, isolados, tá? Aqui é um traçado só, mas a curva se cruza sobre ela mesma. Tá? Então, essa é uma das vantagens, digamos assim, da geometria algébrica. A gente consegue estudar singularidades, tá? De uma forma bastante, né, bastante efetiva, né? Tá? Então, esse é o tipo, não o caso de uma curva que é singular, né? Ou seja, você olha para esse ponto aqui, você não sabe se a tangente é essa ou se é essa, na verdade, né? Que a gente vai dizer que tem 2 tangentes. Então, esses são exemplos planos, né? Para observar como a coisa muda, né? Quando você muda os coeficientes, né? De 2 componentes passamos para 1. Tá? Tem outros exemplos aqui, o exemplo C é no espaço. Tá? Nesse caso, vocês veem que o polinômio é homogêneo, né? Que todos os monômios que aparecem têm grau 2, é uma forma de grau 2. Tá? E quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de um cone. Né? Ou seja, se um ponto pertence com as suas coordenadas, e você multiplica cada coordenada pela mesma constante, tá? Esse novo ponto pertence também. Tá? Então, se você tem esse ponto daqui, tá? E você dobra, né, as entradas, você tem, né, um ponto que também pertence, tá, ao meu conjunto. Tá? Então, isso que a gente chama de um cone, tá? E mais para frente a gente vai ver isso de uma outra forma, como uma variedade projetiva. Tá? E, por fim, esse outro exemplo aqui, né, tá? Que, bom, se você for tentar, né, fazer a figurinha disso, né, talvez seja um pouco chato, mas o que dá para observar é que esse polinômio que vocês estão vendo aí é divisível por y menos x. Né? E é por isso que vocês estão vendo aqui duas... É uma componente só, digamos assim, né, porque... Né, mas vocês estão vendo 2 figuras, né, claramente, né?
tá, separados, uma parábola, né, tá, e uma reta. Tá? Então, né, isso é pelo fato que esse polinômio aqui ele se decompõe com um produto de 2. Tá? A gente vai dizer que são duas componentes diferentes, né, não conexas, mas irredutíveis. Tá? Então, são conceitos que a gente vai empregar. Tá? Então, né, só para dar uma ideia da complexidade, ele vai ter mais, né, figuras mais para frente. Tá? Cada um desses exemplos ilustra, né, alguma coisa. Tá? E a gente vai, né, desenvolver uma teoria sobre esses objetos. Tá? Então, né, isso é uma introdução à geometria algébrica, né? Então, né, a definição mais rápida de geometria algébrica, né, tá, é o estudo, né, dos objetos geométricos definidos por equações polinomiais, tá? E são esses tipos de objetos que a gente está vendo aqui, tá? Então, essa é a definição mais rápida, mas é também a mais enganosa, né? Porque, né, quando a gente estuda geometria algébrica, a gente raramente, na verdade, olha para as equações. Tá? Então, são objetos definidos por equações, mas a gente busca entendê-los de uma forma mais geométrica, né, mais qualitativa. Tá? Que é a finalidade da geometria. Né? Isso aqui é geometria, não é álgebra. Mas a gente vai fazer muita álgebra, então vamos lá. Né? Então, esses são conjuntos algébricos que são definidos por um único polinômio, né? São as hipersuperfícies. Tá? Mas, mais geralmente, né, você pode pegar um conjunto qualquer de polinômios S, tá? Né, um subconjunto de k de x1 até xn, e olhar para os pontos que são zeros de todos os polinômios em S. Né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar, né, esse polinômio aqui, tá, e esse daqui, e olhar para os zeros comuns, né, desses dois polinômios. Né? Claro, vai ser a interseção das duas figuras que a gente está fazendo aqui. Tá? E é exatamente isso que ele coloca aqui, né? Ou seja, o V de S, na verdade, é a interseção, né, sobre todos os polinômios de S do V de F. Tá? Esses conjuntos a gente vai chamar de conjuntos algébricos. Né? Então, no algebraic set é um conjunto, né, algébrico, tá? É o conjunto dos zeros, né, de algum subconjunto S. Tá? Então, o que a gente vai estudar nesse princípio são esses conjuntos algébricos afins. Tá? Depois vai ter outros conjuntos algébricos que vão surgir. Né? E quando S é um conjunto finito, né, novamente, né, como a gente faz para ideais, a gente prefere, né, listar os elementos, tá? E falar de V de F1 até FR. Então, é uma definição, estamos apresentando os nossos objetos, tá? E alguma das propriedades, né, está aqui embaixo, as propriedades mais simples, tá? E vamos ver. Tá? Então, né, se I é o ideal gerado por S, tá? Então, V de S é o mesmo que V de I. Tá? Então, né, isso daqui é relativamente simples, né? Tá? Porque a gente já tinha visto, né, então, que esse I seria, né, as coisas da forma, né, somatório, né, de G, I, né, F, I. Tá? Desculpa, deixa eu... Não fiz isso daqui direito. Tá? Então, os elementos de I são da forma, né, somatório, tá, de GI, FI, né, com FI pertencente a S. Tá? São somas finitas, né, de combinações, tá, de elementos de S. Tá? E se, né, você tem um ponto P que pertence a V de S, então, né, FI de P é igual a zero para todo FI em S, tá? Pela definição, e, portanto, também, né, esse somatório de GI e FI, tá, em P, né, é igual a zero. Né? Tá? Porque se distribui, né? Tá? Então, né, daí se observa, então, né, que o P, na verdade, também é o conjunto de zeros de todos os elementos do I. Então, V de S está contido em V de I. Tá? E o contrário é mais simples, né, porque o S está contido em I. Né? Tá? Então, essa propriedade 3 aqui, que ele faz só para ideais, mas, na verdade, vale para subconjuntos. Né? Tá? Se você tem, né, um conjunto de zeros, né, de um, né, conjunto maior de polinômios, né, ou seja, se um ponto P é zero de todo elemento de J, também é zero de todo elemento de I.
ou seja, está em V de I. Tá? Então, isso mostra o contrário, não precisa, né? É só conjuntos, tá? Que V de S é igual a V de I. Tá? Então, na verdade, né, se eu quero estudar os conjuntos algébricos, eu posso, né, simplesmente olhar para os zeros de ideais. Tá? E isso vai ser importante para a gente. Tá? É a primeira, né, conexão com a álgebra. Tá? Bom, eu falei da 3, mas não falei da propriedade 2. Tá? Se I de alfa é uma coleção de ideais, então o V da união dos I de alfas é a interseção dos V de I de alfas. Tá? Ou seja, se você tem um ponto P que pertence a esse cara daqui, tá? Então ele é zero de todo elemento dessa união, então em particular de cada um dos I de alfas, então ele pertence a essa interseção. Tá? E se o ponto P pertence a essa interseção, então ele é zero de qualquer polinômio em I de alfa para todo alfa. Tá? Então ele é zero de qualquer polinômio na união dos I de alfas. Tá? Só pensar um pouquinho, quase lógica isso daí. Mas a consequência é isso, que a interseção qualquer de conjuntos algébricos é um conjunto algébrico. Tá? Então a gente está vendo, né, como que a gente pode, né, gerar conjuntos algébricos de outros. Né? Tá? Essencialmente, né, a própria definição, tá? V de S, né, um conjunto algébrico, uma interseção de hipersuperfícies. Né? Tá? A princípio, poderia ser uma interseção infinita de hipersuperfícies, mas a gente vai ver mais para frente que não é verdade, basta um número finito. Tá? 1, 2, 3, tem mais alguma propriedade? Vamos ver. Tem. Né? Então, a propriedade 4. Tá? Então, a gente viu a interseção, mas agora a gente está vendo a união finita. Tá? De hipersuperfícies, é uma hipersuperfície. Tá? Então, V do produto é a união, tá, de V de F com V de G. Tá? O que é bastante claro, né? Tá? Porque se F, né? Vamos escrever aqui. Por que eu não consigo escrever? Certo. Se F, G de P igual a zero, tá? Isso aí é essencialmente C, o F de P é igual a zero, ou o G de P é igual a zero. Tá? Então, P pertence a V de FG, C somente C, P pertence, né, a V de F, tá? Ou P pertence a V de G. Tá? Então, você tem essa união. Tá? Mas, geralmente, tá, se você tem dois ideais, né, I e J, tá? Novamente, não precisa ser ideais aqui, tá? Mas a união é o conjunto dos zeros dos produtos, né, F em I e G em J. Tá? É bem claro, né, porque se você tem um P pertencente aqui, tá? Então, né, o P pertence a um ao outro, digamos P pertence a V de I, então F de P é igual a zero para todo F em I, e por conseguinte, também, se você multiplicar por um F, né, G qualquer, isso aqui é igual a zero. Né? Então, para todo F em I, né, e para todo G, né, em J. Né? Na verdade, qualquer outro G. Tá? Então, se o P pertence, né, à união, tá? Aqui é sem perda de generalidade, né? Tá? Então, o P está no lugar dos zeros. Tá? E se P pertence, né, a esse cara daqui, o que acontece? Né? Se P pertence, né, a esse V de FG, tá? Com aquela propriedade ali, tá? Então, né, é o zero de todos, tá? E eu vou supor, né, eu quero mostrar, né, que se P pertence a esse conjunto daqui, então pertence a um ou ao outro, né? Então, vou supor que não pertence a V de J, tá? E mostrar que pertence a V de I, tá? Mas se não pertence a V de J, é porque existe um G, né, pertencente a J, né, tal que G de P, tá, é diferente de zero. Tá? Mas por outro lado, para todo F em I, se eu pego esse G aqui, tá, FG de P é igual a zero. Tá? Mas então isso só é possível se o F de P é igual a zero. Isso para todo o F em I. Ou seja, P pertence a V de I. Tá? Então, né, é isso, né? E a gente não utilizou a estrutura de ideais, vale para qualquer conjunto, tá? E isso, então, é a união de dois conjuntos algébricos, que é um conjunto algébrico, e também a união finita de conjuntos algébricos, né? Vai ser um conjunto algébrico,
E a prova é essencialmente a mesma, você pode utilizar indução ou simplesmente, né, se você tem, né, I1, I2 até IN, tá, você faz produtos, né, de N polinômios, né, um em cada ideal, tá, um em cada conjunto. Tá? É claro que você não pode fazer um produto infinito, então a gente está lidando apenas com, tá, uniões finitas. Tá? Então, uniões finitas de conjuntos algébricos é um conjunto algébrico. Tá? Um exemplo, né, desse V de FG igual a V de F união V de G é justamente aquele exemplo D, né, que a gente vê um pouco mais para cima, tá? Em que você vê claramente a união de outros dois conjuntos algébricos. Por fim, né, o lugar dos zeros do polinômio zero é tudo. Tá? O lugar dos zeros de um polinômio constante diferente de zero, ou do 1, é vazio. Tá? E cada ponto, tá, na verdade, é um conjunto algébrico. É o local dos zeros desse conjunto de polinômios, x1 menos 1 até xn menos a n. Tá? E se um ponto, né, é um conjunto algébrico, todo subconjunto finito, né, também é um conjunto algébrico. Tá? Então, se eu, né, colocar um monte de pontos, né, no plano, tá, desde que seja um número finito, é um conjunto algébrico. Ok? Alguma dúvida? Vocês conseguiram acompanhar o que eu escrevi aqui no próprio livro? Sim. Ok. Então tá, né, isso é uma introdução, né, a gente viu alguns exemplos, né, a gente, né, definiu um conjunto algébrico, é importante observar, né, que você, né, pode trocar, né, o S por o I, ou seja, olhar só para ideais, se você quiser. Tá? Os problemas, né, tem alguns problemas que são estrelados, tá, outros não. Tá? Esse problema 1.8, né, tá, é interessante, né, é o caso da reta, né, o A1 de K, tá? São só conjuntos finitos, né? Porque o que acontece? Quando você pega um polinômio f que não é constante, ele tem um número finito de raízes. Tá? Então, né, se o seu conjunto S tem um polinômio que não é constante, tá? Então, né, o conjunto, né, o conjunto algébrico, né, está contido no conjunto de zeros daquele polinômio e, portanto, tem que ser finito, porque são as raízes. Tá? É claro que se você só tem polinômios constantes, bom, aí, tá, se a constante é diferente de zero, significa que é o vazio, tá? Ele esqueceu de falar, bom, o vazio é finito, então tá bom, tá contido aqui, tá? Ou pode ser o A1 de K, como a gente já viu, né? O lugar dos zeros é o A1 de K. Tá? Se K é um conjunto finito, né? Esse é um exemplo, né, que é interessante, porque, né, justamente ele diz o contrário do que está dizendo, mas vamos lá, se K é um conjunto finito, todo subconjunto de ANK é algébrico, né? Por quê? Porque o ANK é finito, né? Um produto de K por K é um conjunto finito, né? Então, na verdade, os conjuntos algébricos de ANK não são interessantes. Isso vira combinatórica, porque todo subconjunto é algébrico, tá? Então, para lidar com um corpo finito, e isso é interessante em teoria de números, a gente precisa pensar de uma outra forma, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Ou seja, o 1.9 está dizendo que essa definição que a gente deu dessa forma assim não é muito interessante para corpos finitos. Tá? Mas a gente vai ver isso. Né? Dê um exemplo, né, de um conjunto, né, estamos aqui, né, um conjunto enumerável de conjuntos algébricos, uma coleção, countable collection, whose union is not algebraic. Né? Então, né, claro, né, porque 1.8, né, tá, são só os conjuntos finitos, né? Então, se você pega, né, em R, tá, os inteiros, tá, isso não é um conjunto, tá, algébrico. Professor. Oi. Só uma dúvida. A gente, desde o início, a gente está supondo que que é corpo, a gente está trabalhando sobre corpos, não é isso? Exatamente. E o senhor falou que, por exemplo, geometria algébrica sobre os reais existe, mas é mais complicado, né? É mais complicado, sim. Você precisa de outras ferramentas, né? Isso, mas assim, saindo do ambiente de corpos, caindo a qualidade do anel, por exemplo, anéis gerais ou não tão gerais assim, existe ainda geometria algébrica sobre certos anéis que não domínios, por exemplo?
Sim. Dá para a gente fazer com qualquer coisa até hoje em dia. Né? O pessoal generaliza de uma maneira louca, né? Mas é importante, né? Ou seja, eu digo louco, mas surpreende, mas não, é importante, na verdade, né? Olhar sobre outros, né? Anéis que não sejam corpos. Tá? Entendo. Não, a pergunta surgiu porque, por exemplo, nessa propriedade 4, como é que mostra que uniões finitas, né, de conjuntos afins, algébricos, continua sendo algébrico. Usou o produto ali sendo zero, né, indicar que um dos fatores é zero. Isso só vale para essa confirmação. Né? Exato. Aí já... Não, porque não é a generalização simples, entende? Sim. Mesmo para corpo, a forma já que você está apresentando já não é exatamente a forma correta. Né? Okay. É possível fazer geometria algébrica sobre corpos finitos, não é só combinatório. Né? Sim. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente. Né? Mas a ideia dos anéis, né, de fazer sobre anéis, é que você, de fato, não está fazendo, né, o que a gente está fazendo, né, sobre um corpo. Né? Você tem que pensar num anel como sendo a coleção dos seus ideais maximais. Tá? Certo. Então, os quocientes são corpos, né? Então, fazer geometria algébrica sobre um anel, fazer geometria algébrica sobre todos os corpos que aparecem como quociente do seu anel. Tá certo. Tá? Ok. Tá então, bom. é uma visão um pouco diferente, a gente não vai gostar muito aqui. Tá certo, obrigado. Mais algumas perguntas? Bom, eu estou percorrendo rápido isso daqui, né, os problemas, né? Na verdade é impossível a gente fazer todos, mas eu acho que são muito interessantes, né? Tá? Então, né, e dá exemplos para a gente, né? Por exemplo, né, 1.11, né? Todos esses conjuntos aí, A, B e C, são conjuntos algébricos, né? Tá? Uns são fáceis de ver, são conjuntos que são apresentados de formas diferentes, ou seja, não são zeros de polinômio, na verdade estão sendo apresentados de formas mais paramétricas, né? Tá? Mas são conjuntos algébricos também. Por exemplo, esse daqui, né, ele vai ser dado, né, ao lugar dos zeros de v, né, de y menos x ao quadrado e z menos x ao cubo. Né? Tá? É claro que x sendo t, o y é ao quadrado e z é t ao cubo. Né? E o x pode ser qualquer coisa, qualquer t em k. Né? Então, esse é um conjunto algébrico. Tá? Esse aqui, né, a gente olha assim, caramba, é transcendental, cosseno, seno, né? Tá? Mas não, né? É o lugar dos zeros, tá? De x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, né? Pela fórmula de Pitágoras, né? Tá? E esse C já é um pouquinho mais complicado, né? Tá? O conjunto dos pontos cujas coordenadas polares, tá? Então, R e θ não são as coordenadas de A2 de R, são as coordenadas polares do ponto de A2 de R, satisfazendo essa equação, R igual a seno θ. Tá? Então, o raio, né, ele está, né, oscilando de acordo com θ, né? Então, você olha para isso, caramba, isso não pode ser, mas é algébrico, né? Porque se você multiplicar por R dos dois lados, isso aqui é R, né, ao quadrado igual a seno θ, que equivale a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é seno θ é o y, né? Tá? Então, né, esse conjunto de pontos é o lugar dos zeros de x ao quadrado mais y ao quadrado menos y. Tá? A única questão aí que não está muito abordado, né, é que o conjunto dos zeros desse cara daqui inclui a origem 0, 0, tá? E eu não sei muito bem quais seriam as coordenadas polares da origem, né? Isso não chega a fazer muito sentido, mas tudo bem. Né? Se você acrescentar a origem, de fato, é esse conjunto algébrico aqui. Tá? Então, só para mostrar que eles surgem de outras formas, né? E a princípio... Desculpa, gente. Tá. E aí, o 1.12 é uma propriedade de um conjunto algébrico, né, no plano, né, que mostra que muitos outros conjuntos, né, não podem ser algébricos. Né? Então, se você tem uma curva plana afim, no lugar dos zeros de um polinômio não constante, tá? E L é uma reta que não está contida em C, tá? Né? Então, Z é V de F, né, um polinômio de um certo grau N. A ideia é mostrar que a interseção é um conjunto finito, tá? Que não pode ter mais que N pontos. Tá? O hint dele, né, a dica, né, ele praticamente resolve a questão, porque, né, uma reta, né, sem perda de generalidade, ou seja, trocando x por y, né, pode ser dada dessa forma, e a gente pode substituir. Né? Então, né, as coordenadas x e y da interseção são as coordenadas
x que satisfazem isso daqui igual a zero, tá? E o y é dado por ax mais b. Né? E aí, quando você substitui, né, como o f é um polinômio de grau n, quando você substitui lá nos monômios, você vê que esse cara daqui tem grau, né, no máximo n. Tá? Pode haver algum cancelamento e tudo mais, mas o grau é no máximo n. Tá? Tem uma outra propriedade, claro, que o L não está contido em C. Se o L está contido em C, claro que a interseção é o L, né, que não é necessariamente finito. Tá? Mas se não está contido, tá? Essa substituição que a gente faz aqui não pode ser o polinômio zero. Né? Porque se ele fosse polinômio zero, estaria indicando justamente que para qualquer escolha de x, tá? Você tem, né, que o ponto correspondente na reta está na curva. Tá? Então, é de grau menor que n, é diferente de zero, tá? Logo, tem um número finito de raízes. Tá? E esse número é menor ou igual, né, que o grau, que é menor ou igual que n. Tá? Tudo bem com essa argumentação? Tá? Então, é essa a ideia, né? Você tem um objeto, você se pergunta, né, será que isso pode ser um conjunto algébrico? Bom, pegue uma reta numa posição geral, né, de forma que ela não esteja claramente contida em C, tá? E verifique que a interseção é infinita. Né? Aí, bom, não pode ser conjunto algébrico. É exatamente o que acontece, por exemplo, nesses exemplos aqui. Né? Tá? Então, se você faz, né, se intersecta esse conjunto com a reta y igual a zero, tá? Bom, existem vários valores de x para qual o seno é zero. Tá? Então, não é possível. A reta não está contida nessa curva. Tá? Existem valores de x para qual o seno é diferente de zero. Tá? E bom, né, a interseção, tá? Né, para y igual a zero, tá? É um infinito, né? Ou seja, em termos de figurinha, né, a função senoidal, né? Eu estou intersectando com y igual a zero, né? Tá? Então, isso não é um conjunto algébrico. Tá? E, bom, vocês façam a mesma coisa para B e C, né? Verificar que nenhum deles, de fato, é um conjunto algébrico, né? Tá? O B parece algébrico, né? Tá? Porque, poxa, é polinomial. Não, você olha bem, não. Né? O valor absoluto de um número complexo não é, né, uma expressão polinomial. Né? Nem quando você pega o quadrado. Né? É uma expressão polinomial das coordenadas do número complexo. Né? O z está em C. Né? Tá? Tá? Então, isso aqui é uma expressão polinomial das coordenadas. Tá? Mas não é uma expressão polinomial em z. Tá? Isso aqui não é z ao quadrado. O valor absoluto de z ao quadrado não é a mesma coisa que z ao quadrado. Né? Nem z ao cubo, nem qualquer combinação de z. Tá? Então, é isso que está falhando aqui. Tá? Se você olhasse para isso daqui em A4 de R, né? Ou seja, pegando o z e decompondo em duas coordenadas, o w em duas coordenadas, e pegando o vetor de 4 coordenadas, aí sim seria um conjunto algébrico. Tá? Então, né? Você pode identificar, claro, o A2 de C com o A4 de R, de uma maneira bastante simples, tá? Mas quando a gente, né, fala de um conjunto algébrico, a gente tem que especificar qual é o corpo que a gente está, né, considerando. Se o corpo é os complexos, isso aí não é algébrico. Tudo bem? Vocês entenderam a questão? Ok. Tá? Bom, 1.14... Tá? É uma propriedade que é importante e é interessante. Né? A gente começa a utilizar que o corpo é algebricamente fechado, embora eu acho que essa parte daqui, né, ou seja, mostrar que o complemento é infinito, talvez para um corpo infinito isso aí funcione. Tá? Isso aqui não. Tá? Que V de F é infinito, você precisa realmente, né, tá? ter muitas raízes, digamos assim. Tá? Mas é uma das primeiras coisas, né, que a gente utiliza um corpo algebricamente fechado. Tá? E esse é o exercício que eu vou passar para vocês. Tá? Então, vocês, né, façam isso, convertam para PDF, tá? E, a princípio, me enviem. Tá? Depois eu vou pedir para enviarem para o Valdir, mas nesse começo podem me enviar, tá? Para o meu e-mail. Ok? Aqui é o produto, né? A n de k vezes a m de k é o AN mais m de k, é bem claro, né? Se você pega um vetor, né, com n componentes e um vetor de m componentes, você tem um vetor de n mais m componentes, tá?
E se você pega dois subconjuntos algébricos e faz o produto, também é um conjunto algébrico. Tá? O que você faz? Você pega os polinômios que definem V, os polinômios que definem W, e simplesmente pega a união deles. Os primeiros polinômios vão dizer, né, que as primeiras entradas têm que estar em V, e os outros vão dizer que as outras entradas têm que estar em W. Tá? Oi? Ah, não, nada. Tá. Então tá, então o ideal de um conjunto de pontos. Né? Então, a gente viu como de um subconjunto de polinômios, né, ou um ideal, a gente consegue obter um conjunto algébrico. Agora a gente vai fazer o procedimento ao contrário. Tá? No final das contas, o que a gente está perseguindo é uma correspondência entre conjuntos algébricos e ideais. Tá? É isso que é, né, o principal, né, resultado desse capítulo. Para qualquer subconjunto x, né, de A n de K, tá, a gente considera os polinômios que se anulam em x. Tá, e eles formam um ideal. Tá? Então, I de x, esse conjunto, são os polinômios f que se anulam, tá, em A1 até a n para todo, né, f de A1 a n igual a zero para todo A1 a n em x. Tá? Por que isso é ideal? Né, porque se fi de A1 até a n é igual a zero para todo i, então qualquer combinação GI e FI, calculado em A1 até a n, também é igual a zero. Né? Tá? Para qualquer escolha de GI. Tá? Então, se os FI estão, né, no ideal, ou seja, se eles se anulam em todo A1 até a n em x, tá? Então qualquer combinação dos FIs, tá, se anula. Tá? Então, isso é a propriedade, né, de ser fechado com relação à soma e produto com qualquer outra coisa. Tá? Então, você tem, de fato, um ideal. Tá? E essas propriedades. Tá? Se um subconjunto X está, né, dentro de Y, tá? Então, os polinômios que se anulam em Y, nos pontos de Y, vão se anular em pontos de X também, né? Que são pontos de Y. Né? Então, os que se anulam em Y vão se anular em X. Tá? Então, essa é a primeira inclusão. Tá? Note que né, reverte a inclusão, né? Se X está em Y, de X está em I de Y. Também a outra associação é revertir a inclusão. Né? Se o ideal está dentro do outro, tá? O lugar conjunto algébrico definido pelo ideal maior está dentro do conjunto algébrico definido pelo ideal menor. Tá? Então, a gente está estabelecendo duas funções aqui. Né? Uma função, né, do conjunto de ideais para o conjunto de conjuntos algébricos, tá? E uma outra função, por enquanto definindo qualquer subconjunto, tá? Mas de um conjunto algébrico para um ideal. Conjunto dos ideais. Tá? O ideal do vazio, né? Né? Você olha para o conjunto dos polinômios que não satisfazem nenhuma propriedade, né? Que você não requer em nada, então são todos. Tá? Mas, você pode pensar que isso é uma convenção, mas né? Também isso do vazio é tudo, tá? E de tudo é zero se cai um corpo infinito. Tá? Ou seja, se é um conjunto finito, né, tá? A gente já sabe que um conjunto finito é um conjunto de zeros. A gente poderia pegar simplesmente, né, se a n de k é finito, tá? A gente poderia pegar... Existe um polinômio, na verdade, que se anula em todos eles. Tá? Isso é por causa daquela propriedade, né, que a união de conjuntos algébricos, né, é dada pelo produto, né, tá, dos polinômios. Né, tá? Mas se K é infinito, tá, então isso aqui de fato é zero. Isso é aquela propriedade estrela, é o exercício. Tá? Por quê? Tá? O que significaria isso? Né? Se você tem um F aqui, tá, então significaria que o V de F seria... Né, um F aqui, ele se anula em todo a NK, então, né, o lugar do zero seria tudo. Né? Tá? Né? Porque não pode ser maior, né? Tá? Então, V de F é o N de K. Tá? Mas, né, primeiro, né, o F não pode ser constante. Né? Diferente de zero. Tá? Ou seja, talvez o que eu quero dizer aqui é que o F
não pertence a K estrela, tá? Porque, né, senão o conjunto seria vazio. Tá? Então, você tem um polinômio não constante, bom, pode ser zero, é o que a gente quer mostrar, mas se ele for diferente de zero, é não constante, tá? E o V de F é tudo. Tá? Mas a gente já tinha visto aqui no exercício, estou voltando aqui, tá? Que o complementar é infinito. Tá? Então, não pode ser vazio, né? Tá? Isso é para K algebricamente fechado, né? É infeliz que ele colocou aqui, né? Mas na verdade é para todo corpo infinito, foi o que eu falei para vocês, né? Não precisa ser algebricamente fechado. Não para isso daqui, para isso aqui precisa. Tá? Então esse é o argumento, né? Ou seja, se F fosse não constante, tá? O V de F não pode ser tudo, tá? Então tem que ser zero. Então é isso aqui do exercício, implica, né, que F é igual a zero. Tá? Então, o único cara que se anula em tudo é o zero, se K é infinito. E o local dos zeros, né, os polinômios que se anulam 1 até n, é claro, né, são esses aí. Primeiro porque eles se anulam, e depois pela forma de Taylor, se vocês quiserem. Né? Ou seja, você pode pegar qualquer polinômio e desenvolvê-lo, né, não como uma série, né, porque é polinômio, então vai terminar em algum ponto, mas como, né, um polinômio, né, em x1 menos a1, xn menos a n. Tá? E esse polinômio, né, quando você expressa como polinômio nesses caras aqui, tá? Se ele se anula no ponto, o termo constante é zero. Então, ele pertence a esse ideal. 8 e 9 começa a misturar as coisas, né? Tá? Se a gente tem duas operações, a operação V, que transforma conjuntos em ideais, e a operação I, que transforma também conjuntos, né? Tá? Mas de pontos, né? em conjuntos algébricos, desculpa, em ideais. Tá? Tá. Então, a primeira propriedade é essa, né? Que o S está em I de V de S. Isso é meio que claro, né? Se você pega, né, um polinômio em S, e o V de S são os pontos onde esse polinômio se anula, né? Então, é porque esse polinômio pertence ao ideal desses pontos. Tá certo? E também da outra forma, né? Tá? Você tem um conjunto maior, onde você pega, né, o I de x, né? Ou seja, você pega um ponto de x, olha para o I de x, são os polinômios que se anulam, né, em todos os pontos de x, né, em particular naquele ponto. Então, aquele ponto pertence ao lugar dos zeros desses polinômios. Então, essa é a iteração, né, do V com I. Aqui é uma iteração tripla, né, tá? V de I de V de S, né? Tá? Ou seja, né, isso é o próprio V de S. Tá? Ou seja, se a gente começa, né, com um conjunto, né, que é um V de S, um conjunto algébrico, a gente recupera um conjunto algébrico. Tá? E se a gente começa com um ideal de um conjunto algébrico e aplica o I de V, a gente recupera esse ideal. Tá? Isso é uma coisa formal, na verdade, que você obtém das propriedades anteriores. Tá? Por quê? Porque se I de V de S, vamos ver a primeira propriedade, né? Essa daqui. Tá? Se I de V de S, né, contém S, pela propriedade 8, tá? Então, quando eu aplico V, a inclusão muda. Tá? Então, você vai ter uma primeira inclusão. Tá? Para obter a outra inclusão, tá, você observa, você utiliza isso daqui. Né? Ou seja, você utiliza aqui V do I, né, aplicado a V de S. Tá? Então, estou utilizando isso daqui com isso daqui, tá? Com x igual a V de S. Tá? Isso aqui contém o V de S. Tá? Então, né, você junta as duas propriedades e você vê que, né, é igual. E a mesma coisa, né, para essa propriedade aqui. Você faz exatamente a mesma coisa, mas, né, as duas inclusões de 8 você reverte, né? Utiliza uma e depois a outra, sei lá. Tá? Então é isso, né? Então foi o que eu falei aqui, se V é um conjunto algébrico, tá? O V é recuperado, né? Itera duas vezes, né? Você continua tendo V, e se é o ideal, tá? De um conjunto algébrico também, I igual a I de V de I. Tudo bem? Uma propriedade de um ideal de um conjunto algébrico, tá? É essa daqui, ele é radical, né?
se I é um I de X, tá? E você tem uma potência pertencente a I, né? Então F está em I. Por quê? Uma potência, pertencer a I significa ser zero, né? Em todos os pontos, né? De X. Mas se uma potência de F é zero, tá? Num ponto, o próprio F tem que ser zero. Tá? Então, né, ele tem essa propriedade. Qualquer potência de polinômio que pertence a I, pertence a I. Tá? O polinômio pertence a I. Tá? Então, aqui vem a definição formal. Pega um ideal no anel R. O radical do ideal é simplesmente o conjunto dos A's, tá? Do anel, tal que alguma potência pertence a I. Tá? O radical de I, definido como sendo um conjunto aí, ele é, na verdade, um ideal. É o problema embaixo. Tá? É um ideal que contém o I, claro, porque o N pode ser igual a 1. Né? Tá? Esse N aqui pode ser igual a 1. Né? Tá? E o ideal é dito radical, quanto esse ideal potencialmente maior não é maior, é o próprio radical. Né? E é claro, pela definição, né, tá? I ser igual ao radical significa que, né, para todo A em R cuja potência está em I, tá? Alguma potência está em I, o próprio A tem que estar em I. Tá? Então, é isso, o I de X é um ideal radical. Tá? Então, não é qualquer ideal que surge como ideal de um conjunto algébrico, é o ideal radical. Alguma pergunta aqui? Então tá. Há alguns problemas, tá? Talvez um problema que foi deixado, né, justamente o 1.18, né? Você ia mostrar que o rad de I é um ideal radical, tá? Então, a parte mais difícil de mostrar é que o conjunto rad de I é aditivo, tá? Ou seja, se você tem A e B que pertencem aí à soma, pertence ao rad de I, a soma também pertence, tá? Mas A e B pertencer ao rad de I, né? É simplesmente existir N e M com essa propriedade, tá? E aí, se existe isso, então, tá? Esse cara aqui pertence a I, tá? Por causa da fórmula do binômio de Newton, né? Quando você expressa nessa soma, né? Essa potência, né? Utilizando a fórmula, né? Você vai ver que né? Vai ser uma soma de produtos, né? A por B com potências, né? Tal que a potência de A ou é maior ou igual que N, ou a potência de B é maior ou igual que M. Tá? E se A elevado a N pertence a I, A elevado a N mais 1 também pertence, porque é A elevado a N vezes A. Tá? Então, qualquer potência de A maior do que N pertence a I. Tá? E daí segue, né, que, né, quando você pega essa expressão, tá, cada um dos somandos pertence a I, portanto, a soma pertence a I. Tá? Essa não basta, né, para mostrar que rad de I é um ideal, mas é o que falta essencialmente. Tá? Ou seja, outra propriedade, tá, que produto com qualquer coisa pertence a rad de I é simples. Tá? Uma outra propriedade que todo ideal primo, né, é radical. Né? O ideal primo tem essa propriedade. Né? Se um produto está no ideal, um dos fatores está no ideal. Então, se uma potência está no ideal, um dos fatores está no ideal, mas um dos fatores é A. Né? Então, aqui, né? Se A elevado a N pertence ao ideal, e o ideal é primo, um dos fatores, mas só tem um, que é o A, tem que pertencer a I. Tá? Então, o radical de um ideal primo é o próprio ideal primo. Tá? E, portanto, também ideias maximais. Tá bom? Então, é por isso que rad de I é um ideal. Tá? Ele tem alguns problemas, né? V e W é conjunto algébrico, tá? V vai ser igual a W se somente se o I de V é igual a I de W, tá? É uma propriedade interessante. Claro que, né, essa implicação aqui é claro, tá? Falta essa implicação, tá? Mas essa implicação surge dessa daqui em cima, não sei se vocês estão vendo. Tá? Então, ou seja, se são conjuntos algébricos, você aplica o V, né, nessa igualdade aqui, tá? Dos dois lados, você recupera V e W. São exercícios bastante simples, né? São problemas bastante simples, mas essa é a ideia. Né? Ele só não está querendo, né, perder muito tempo escrevendo muita coisa. Né? Tá? E querendo fazer vocês pensarem um pouco. 1.17 também é um exercício interessante. Tá?
você tem um conjunto algébrico e um ponto que não está no conjunto algébrico, tá? Então, você pode distinguir, né, esse ponto do conjunto algébrico através de um polinômio. Tá? Vai existir um polinômio, tal que f de q igual a zero, para todo quem vê, ou seja, ele está no i de v, tá? Mas ele não está no i de p. Tá? F de p igual a 1. Tá? E a dica é muito simples, né? Tá? Vem do exercício anterior, né? É uma sequência, né? O I de V tem que ser diferente do I de V união P. Por quê? Porque V união P é um conjunto algébrico. A gente já viu que união de conjuntos algébricos é conjunto algébrico. Tá? Se fossem iguais, do exercício anterior, né, o V teria que ser igual a V união P, mas não pode, o P não está em V. Tá? Então, se são diferentes, tá? É porque existe um polinômio aqui que não está aqui. Tá? E se está aqui, tá? Ele se anula em todos os pontos de V. Então, para não estar aqui, ele não pode se anular em P. Tá? É claro que o valor dele em P não precisa ser 1, mas aí você divide o polinômio por esse valor. Né? Tá? E tem um polinômio que tem exatamente o valor 1 e continua se anulando em todos os pontos de V. Então, essa é a parte crucial desse exercício. Depois vocês dão uma olhada no item B, tá? Que é uma generalização, mas é uma generalização bastante simples, na verdade. E o C também. Tá, 1.19 é uma ilustração, mas é uma ilustração de por que, né, o conjunto dos reais está começando a aparecer meio estranho. Tá? Bom, x ao quadrado mais 1, né, não tem zeros. Tá? E em R não tem raízes. Né? Tá? É um ideal radical, é um ideal primo. Né? Na verdade, nós estamos lidando aqui com domínios de ideais principais. Esse x ao quadrado mais 1 é irredutível. Tá? Então, é um ideal primo. Tá? Mas I não é ideal de nenhum conjunto, né? Em A1 de R, né? Porque se I fosse, né, I de V, né? Ou seja, tá? O I teria que se anular nesse V, mas quem poderia ser esse V, né? Se x ao quadrado mais 1 não se anula em lugar nenhum. Né? Então é isso, não é o ideal de nenhum conjunto, né, de A1 de R. Algumas propriedades, né? Isso aqui é interessante, porque mostra para a gente que, né, se a gente está, né, buscando uma bijeção entre ideais e conjuntos algébricos, né, a gente deveria talvez olhar só para ideais radicais, tá? Porque o conjunto dos zeros do ideal radical é o mesmo que o V de I. Tá? Isso é bastante claro, né, porque um está contido no outro, então, né, vamos ver isso daqui. O I está contido no radical do I, né? E, portanto, o V de I contém o V do radical do I. Tá? Mas, se por outro lado, se P pertence a V de I, tá? E F pertence ao radical do I, tá? Pela própria definição, o F de I pertence a I, e, portanto, se pertence a I, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? O Fn do P tem que ser igual a zero. Mas aí sai que o F do P é igual a zero. Tá? Isso é para todo F no radical, então significa que o P pertence ao V do radical do I. Tá? Então aqui eu mostrei o contrário, que o V de I está contido no V do radical do I, né? Vale isso aqui também, então se tem igualdade. Tá? É isso. Tá? E outra propriedade, quer dizer, essa outra propriedade aqui, na verdade, implicaria a outra, né? Mas tudo bem. É o que eu acabei de mostrar, né? Se você tem um F que está no radical do I, tá? Então esse F se anula em todos os caras que são anulados, em todos os pontos do V de I. Foi exatamente o que eu mostrei. Tá? Que o F de P é igual a zero. Né? Para todo, tá? P em V de I. Em 1.21, né? Esse ideal aí, né, é um ideal maximal. Tá? Como que vocês veem que é um ideal maximal? Existe a função de avaliação. Então, vamos ver essa 1.21 agora. Tá? Existe a função de avaliação, que é um homomorfismo em K, que vai pegar o F e levar em F de A1 até AN. Tá? Isso aqui é um homomorfismo de Anésio. Tá? Não é difícil de mostrar que o núcleo desse homomorfismo, desse φ, é aquele ideal I, né, de 1.21.
tá? E, portanto, tá? Esse ideal tem que ser, né, primo, mas mais do que isso, né? Na verdade, isso aqui, né, é um morfismo sobrejetor. Tá? Pega um polinômio constante, né? Tá? E daí sai, né, que K de x1, teorema dos homomorfismos, sobre esse ideal I, tá, é isomorfo a K. Tá? Ou seja, o quociente é um corpo. Então, o I tem que ser maximal. Tá? Então, é isso. Né? O I, dessa forma, tá, é um ideal maximal, é o núcleo desse morfismo de avaliação. Tá? E, bom, né, eu mostrei isso utilizando, tá, essencialmente isso. Né? Na verdade, não é essencialmente isso, mas é quase isso, né, porque você tem um mapa, né, de K para K, tá? E esse mapa, né, quando vai para cá, né, é a identidade, né? Porque a evaloação num polinômio constante é pegar a própria constante. Tá? Então, essencialmente isso, né? Se isso daqui é um isomorfismo, isso daqui também é a identidade, esse cara daqui é um isomorfismo, que é o que ele está dizendo. Um morfismo natural de K para é um isomorfismo. Ok, gente? Tudo bem? Estamos fazendo quase todos os problemas, né? Mas não vão se acostumando não, porque chega um ponto que não dá, né? Mas nesse começo é bom fazer muitos problemas, na verdade, né? Porque eles vão começar a dar a intuição e as ferramentas para a gente. Bom, o primeiro grande resultado do Hilbert, né? Que é o teorema da base de Hilbert. Tá? Então, é o primeiro realmente resultado importante desse curso, tá? É que todo conjunto algébrico, resulta dele, né? Tá? É que todo conjunto algébrico é a interseção de um número finito de hipersuperfícies. Tá? Ou seja, a princípio, a gente definiu conjuntos algébricos como um conjunto de zeros de um conjunto qualquer de polinômios. Tá? Então, a princípio, seria a interseção de um número infinito, possivelmente, de hipersuperfícies. Tá? Você pode considerar a interseção de um número infinito de hipersuperfícies, mas isso também vai ser a interseção de um número finito de outras hipersuperfícies. É isso que a gente está querendo mostrar. Tá? Bom, a prova vai cair no resultado de álgebra, né? Então, vamos lá. Tá? Um conjunto algébrico a gente já sabe que é V de I para algum ideal, poderia até ser radical, mas não importa, vamos pegar um ideal. Tá? E aí basta mostrar que o ideal é finitamente gerado. Né? Porque se I é dessa forma, então é claro que o V de I é a interseção. Né? Ou seja, todo elemento de I é gerado por F1 até Fs, e o F1 até Fs são zero, todo elemento de I é zero também. Então, vai ter zero lá. Ou seja, V de I é a interseção. Tá? Então, basta isso, mostrar que todo ideal, né, num anel de polinômios sobre um corpo, é finitamente gerado. Tá? O teorema da base de Hilbert mostra um pouquinho mais. Tudo bem? Tá. Tá. Porque é a propriedade, né, de ser nederiano, né, uma homenagem a Emil Neder, né, uma matemática alemã. A gente vai ver dois Neders aqui nesse curso, né? Tem a M. Neder e a Max Neder, e o Max Neder, né? Tá? Pai e filho. Professor. Oi. Somando, nessa questão 1.21, o senhor fala que o ideal daquela forma é maximal, Isso. certo? Uhum. Agora, vale a volta? Todo ideal maximal é dessa forma? Não. Para cá? Não. Para cá? Para um K qualquer, não. Para né? cá, algebricamente fechado, no caso. Exatamente. Para K algebricamente fechado, sim. Isso que a gente vai ver. Tá? Se Ok. K não é algebricamente fechado, 1.19. Ok, deixa eu ver. Tá. Esse x ao quadrado mais 1 também é o ideal maximal, na verdade. Mas não é dessa forma, tá certo. Não é gerado pela... Tá. Note que o quociente, né, em 1.19, R de x sobre x ao quadrado mais 1, você está acrescentando justamente a raiz de menos 1, né? Tá? Sim. É os complexos. Okay. Sim, tá? sim. Tá? Ok. É um corpo, mas não é um corpo que é isomorfo a R. Né? Ou seja, isso também falha, né, em 1.21. O corpo que você obtém, tá? Não é o K, né? Não é um corpo que se estende, né? Tá? Ok, tá certo. O que a gente vai ver mais para frente, né, é que para todo ideal maximal, esse K de x1, xn sobre I, que é um corpo, é uma extensão algébrica do K. Esse é o resultado geral. Tá? Tá.
é uma extensão algébrica, e se o K é algebricamente fechado, tem que ser o próprio K. Tá certo. Ok. Esse é o teorema dos zeros de Hilbert, né? Um outro teorema do Hilbert, né? Tá? Mas vamos primeiro ver o teorema da base. Tá certo, ok. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não, é isso. Obrigado. Então, né, voltando aqui, né? Ou seja, tem essa propriedade de ser nederiano, tá? É dito nederiano se todo ideal é finitamente gerado. Tá? E é o que a gente quer mostrar para o anel de polinômios. Tá? Alguns exemplos são bem claros, né? Corpos, né? Que os únicos ideais são o 0 e o 1. Né? Tá? Domínios de ideias principais, claro, né? Gerado por um único elemento, cada ideal. Tá? São anéis nederianos. Tá? Mas também, tá? O anel de polinômios é. Esse é o teorema da base de Hilbert, né? Tá? Não sei se Hilbert mostrou nesse formato é devido a Nether, M. Nether, tá? Que esse R tem essa propriedade, todo anel de polinômios tem essa propriedade. Né? Se todo ideal em R é finitamente gerado, então também no anel de polinômios todo ideal é finitamente gerado. Tá? Então vamos ver a prova disso. Tá? Deixa eu ampliar um pouquinho. Então é uma prova por indução, tá? Porque o anel de polinômios em n variáveis é um anel de polinômios em uma variável sobre um outro anel de polinômios. Se a gente mostrar que R, x1 até xn, tá, é nederiano, tá? Basta mostrar que quando a gente acrescenta mais uma variável, é nederiano também. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Temos que provar que R de x é nederiano quando R é nederiano. Tá? Então, vamos pegar um ideal qualquer em R de x. E vamos encontrar, né? Nós não vamos, né? Um teorema existencial, tá? Não vamos encontrar nada, mas vamos mostrar que existe um conjunto finito de geradores para ele. Como que a gente vai fazer isso? Bom, todo polinômio, né, tá, em I ou não em I, ele se expressa dessa forma. Tá? E é a única, né, quando a gente pede que o AD é diferente de zero. Né? A gente não quer, né, acrescentar termos que não sejam necessários. Tá? Esse AD é o chamado coeficiente líder do F. Tá? E aí o que você faz? Você vai pegar o ideal, que é formado pelo conjunto de todos os coeficientes líder de todos os polinômios em I. Né? Como obter esse conjunto, não me pergunte. Por isso que, né, como vamos encontrar, não vamos encontrar nada, né? Mas existe. Né? Tá? Você pega, né, todo polinômio em I, ele se escreve dessa forma, tá? É diferente de zero, se você quiser, mas também pode pegar o zero. Tá? O J vai incluir o zero. Tá? Então, vamos fazer dessa forma. Né? Vamos pegar todos os polinômios diferentes de zero em I. Tá? Eles vão ter um coeficiente líder. Tá? Você coloca todos esses coeficientes líder num conjunto. Tá? E acrescenta o zero. Esse é o junto. Tá? It's easy to check that J é um ideal. Tá? Por que é um ideal? Né? Então, é a primeira argumentação que a gente vai escrever. Tá? É o seguinte, né? Como que a gente mostra que é um ideal? Tem... tá? Se você tem F, né, dessa forma, mais AD de x AD, né, com AD diferente de zero, tá? Então, esse AD, ele pertence a J, né? Tá? Pela definição. Tá? Então, os elementos de J ou são zero ou são um AD dessa forma. Então, pegue um AD dessa forma. Tá? Então, o que você vai fazer? Se você pegar um B qualquer, né, e pegar B vezes F, tá? Então, o que vai ter? Né? Vai ser BA1 mais, né, BAD, x elevado a D. Tá? E aí a afirmação é que o BAD pertence a J. Por quê? Tem duas situações. Ou o BAD é igual a zero, e aí pertence a J, porque o J inclui o zero, ou ele é diferente de zero. E se ele é diferente de zero, ele é o coeficiente líder de B vezes F. Tá? Então, isso mostra, né, que qualquer, né, AD, se multiplica por qualquer coisa, está em J. Tá? A outra coisa que a gente tem que mostrar, e eu vou botar aqui um pouquinho mais para baixo, é a soma. Né? Então, agora vamos pegar um G, que é um... Por que eu comecei a 1? Ah, porque ele começa com a 1. Olha, tem um errinho aqui. Né? Tá? Isso é um A0. Tá? Se você pega, né, um G, que é um B0, mais, tá, um BE, x elevado a E, né? Então, novamente, com BE é diferente de zero,
tá? Então, esse BE pertence a J, tá? Eu quero mostrar que a soma, né, de AD com BE está em J, né? Claro que eu peguei elementos de J diferente de zero, né? Basta isso, tá? Então, por isso o AD e o BE, tá? Mas aí o que você faz, né? Você vê qual que é o maior, né, entre E e D, vamos supor, sem perda de generalidade, que E seja maior ou igual que D, tá? E aí você multiplica o X por E menos D vezes F mais G. Tá? Então, se você fizer isso, isso aqui vai, né, começar, né, com B0 e tudo mais, mas, no final das contas, né, vai aparecer o AD mais o BE como coeficiente do X elevado a E. Tá? E aí, novamente, se isso daqui for igual a zero, está em J. Se for diferente de zero, está em J, porque é o coeficiente líder desse cara daqui. Note que, esqueci de mencionar isso, se o F pertence a I e o G pertence a I, também essa combinação pertence a I, né? Porque I é um ideal. Tá? Da mesma forma que anteriormente, né? Se o F pertence a I, né? B vezes F também pertence a I. Tá? Então, é por isso que J é um ideal de R. Tá? Bom, então, se é um ideal, né, vamos utilizar aqui o R nederiano. Existe um número finito de coeficiente líder, portanto, um número finito de polinômios, F1 até Fr, cujos coeficientes líderes geram o J. Tá? Você sabe quem é o J? Não sabe. Você sabe quem são esses coeficientes? Também não sabe, mas existe. Tá? Então, vamos pegar um inteiro, né, N, tá, que vai ser maior do que o grau de cada um desses FIs. Tá? E vamos considerar um ideal um pouquinho diferente. Para cada inteiro menor ou igual que n, eu vou pegar o ideal Jm, que vai consistir de todos os coeficientes líderes, de todos os polinômios de i, mas com grau limitado, grau menor ou igual que n. Tá? Então, aqui tem uma afirmação, porque let Jm be the set in R, né, que consiste desses coeficientes líderes mais o zero. Tá? E ele está afirmando que é um ideal. Tá? Mas a prova é exatamente a mesma que eu dei para vocês. Né? Por quê? Porque, né, B vezes F, né, tem o mesmo grau, ou grau menor, né, do que o F. Tá? Então, está dentro desse conjunto, se o F está, tá? Dos polinômios com grau menor ou igual que n, que estão em I. E aqui também. Né? Porque se eu estou pegando o G em I, né, e o FI, né, para, né, pegar um elemento B em Jm, significa que o E tem que ser menor ou igual que n. Tá? O D também. Tá? Mas aí também, né, esse polinômio aqui tem grau menor ou igual que n. Tá? Então, a mesma prova que eu dei aqui, tá, com um pouquinho mais de cuidado, mostra que esse Jm também é o ideal. Tá? Que também é finitamente gerado. Tá? Então, para cada mzinho, tá, né, o J variando, FMJ é um conjunto finito de polinômios em I de grau menor ou igual que I, cujos coeficientes líderes geram Jm. Tá? Então, para todo M menor ou igual que N, ele vai pegar esses, né, FMJ, tá? E aí vai pegar o ideal, que é gerado pelos FIs, lembra os FIs que geram, tá, cujos coeficientes líderes geram J, tá? E os FMJ, cujos coeficientes líderes geram Jm. E pega o ideal gerado por todos eles. É um número grande, mas é finito. Tá? E basta mostrar que os ideais são iguais. Bom, é claro, né, que todos esses FIs e todos esses FMJs, né, eles estão em I. Né? Tá? Então, o I' está contido, né, em I. Tá? Ele é gerado por caras que estão em I. Tá? Então, o que pode acontecer é que o I' é menor do que I. Tá? Então, vamos supor isso, por contradição. Tá? Que o I' é menor do que o I. Tá? Então, vai ter um cara em I que não está em I'. Tá? Então, vou pegar um elemento de I e vou pegar ele de menor grau. Tá? É claro que é um elemento diferente de zero. Né? Ele não está em I'. Tá? Se o grau é maior do que N, tá? Então a ideia é que você pode encontrar polinômios, tal que essa combinação, IG, tem o mesmo coeficiente líder. Tá? Por que isso? Vamos lá, então, se a gente consegue achar algum espaço aqui. Tá?
Um pouquinho que eu estou querendo fazer, exato. Tá? Então, ele está afirmando, né? Tá? Se o grau de G é maior do que N, tá? A gente pode encontrar esses polinômios, né? E a ideia é relativamente simples, porque o que acontece é que G tem um coeficiente líder, né? Tá? Então, se eu escrevo G, como eu escrevi ali, né? B0 mais BXE, tá? Com B é diferente de zero, tá? Ele não é zero polinômio, tá? Esse E tem que ser, claro, então, né, é maior do que N, tá? Mas a ideia é que esse BE, tá, ele vai ser um somatório, tá, de CI AI, onde esses AI são coeficientes, né, coeficiente líder, né, de FI, tá? É isso, né, porque o BE, né, ele está em I, né, porque é um coeficiente líder, é assim que o I está definido, e o I é gerado, né, tá, é gerado por coeficiente líder desses FIs. Tá? Mas o que acontece? Né? O não sei se é uma boa anotação, deixa eu. Bom, agora já foi. Tá? O FI, tá? Ele vai ser escrito, né, como, né, C0, né, mais CDI x ADI, com CDI diferente de zero, e o AI é justamente esse CDI, tá? Esse coeficiente líder. Tá? Mas o N grande foi escolhido maior do que o grau de cada um deles. Né? Então, o N grande é maior do que DI. Tá? E o E é maior do que o N grande. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Você vai pegar, né, o somatório, tá, de x elevado a E menos DI vezes FI. E falta pegar os... Ah, desculpa, tem um CI aí, né? Que infeliz esse CI, né? Vou pegar um XI aqui, tá? Eu só estou querendo dizer que é uma combinação, né? Tá? Porque o I ele é gerado, né? Tá? Pelos AIs, tá? Então, mas X também é infeliz também. Z, pronto. Tá? Então, o que você vai fazer é pegar justamente esse ZI aqui, tá? Pegar esse somatório de ZI e FI. Qual é o efeito disso? Né? Olha para a expressão do FI, o grau do FI pula para E e o coeficiente líder é CDI. Tá? Então, esse cara daqui tem coeficiente líder, tá? Que é diferente de zero, né? Porque justamente o coeficiente líder é somatório de ZI, né? AI, né? Que esse BE aqui é diferente de zero. Tá? Em grau, Então, esses caras aqui, que são as QIs, tá? Que ele menciona aqui. Existem polinômios QI, tal que QI e FI têm o mesmo coeficiente líder e o mesmo grau. Né? Eu acho que é isso que ele esqueceu de colocar aqui. Tá? Não basta ter o mesmo coeficiente líder. Eu poderia conseguir o mesmo coeficiente líder, né? Trocando o E pelo N grande aqui. Tá? Mas eu quero que tenha o mesmo grau. Tá? Porque se tem coeficiente líder iguais e o mesmo grau, né, quando eu subtraio, o grau cai. Tá? Mas o que acontece? Né? Esse G menos QI está em linha também, né? Porque os FIs, tá? Eles estão em linha pela definição. Tá? Certo. Isso aqui já é indução, na verdade. Né? Tá? Por que isso? Porque o grau é menor. Né? Tá? Os FIs estão em I, logo esse somatório está em I, a subtração está em I, então tem um polinômio em I, tá? Mas que tem um grau menor do que o G. Tá? Mas G tinha um menor grau entre os polinômios que não estão em linha. Tá? Então, essa subtração, né, tendo grau menor, tem que estar em linha. Tá? E se a subtração está em linha, agora sim, como esses aqui estão em linha, o G está em linha. Tá? Que é um absurdo. Tá? Justamente, né? Ele pegou um G que não está em linha. Tá? Então, a gente já vê que o grau, né, tem que ser menor ou igual a N. Tá? Mas aí você faz a mesma coisa utilizando os FMJs. Né? Por quê? Porque se o grau, né, de M é menor ou igual que N, tá? Então esse BE aqui vai pertencer a JM,
desculpa, eu botei I aqui, na verdade seria J, tá? Inicialmente, e agora JM. Tá? Se ele pertence a JM, por que JM? Porque é o coeficiente líder de um polinômio de grau, tá? Menor ou igual que M. Exatamente M. Tá? Mas então, né, é a mesma argumentação, eu vou pegar os coeficientes líderes dos FMI. Né? FMI. Tá? Cada FMI escrito dessa forma, tá? E esses DIs agora, né, são menores ou iguais, né, a M. Tá? Tá? Mas o E, que é o grau aqui, é justamente M. Tá? Então, é a mesma argumentação. Tá? Então, é necessário pegar esses polinômios, tá, de grau menor, justamente quando o grau do G é menor ou igual que N. Tá? Mas é um número finito de M's que aparece, então é um número finito de polinômios. Tá? E o corolário é esse, né, que o anel é nederiano para todo o corpo. Tudo bem com a argumentação? Então, uma certa manipulação, mas a manipulação é justamente para, né, obter os coeficientes líderes, né, tá? Obter uma combinação linear de coeficientes líderes, né, você dela obtém, tá, uma combinação de polinômios de modo que você vai baixar o grau. Essa é a ideia. Alguma dúvida? Então, tem uma história, né, atrás do teorema da base de Hilbert, né, tá? Para começar, por que se chama teorema da base, né, tá? De certa forma, você pode argumentar, né, que se chama teorema da base, porque na época eles falavam, né, que os geradores, né, de um ideal, né, seriam a base de um ideal. Né? Hoje em dia, né, a gente, quando fala em base, pensa em gerar e ser unicamente gerado. Tá? Isso não funciona para ideais. Tá? Ou seja, se você tem que ir, né, gerado por F1 até Fm, tá? Então os elementos são da forma GI e FI, tá? Mas diferentes GIs, né, vão gerar a mesma soma, GI e FI. Não tem unicidade, em geral. Tá? Mas a gente chamava, né, poderia pensar que, né, se chamava isso aqui de base. Na verdade, não é bem isso, né? O que eles chamavam de base é outra coisa. Tá? Eles olhavam para anel com o grupo agindo e olhavam para os invariantes e queriam mostrar que o anel dos invariantes era finitamente gerado. Tá? E justamente esse conjunto finito de geradores era uma base. Tá? Mas no século XIX, né, isso era uma teoria, né, era o problema da época, né, encontrar os invariantes, né, tá? E o Hilbert, né, mostrou, utilizando o teorema da base, uma coisa extremamente poderosa na época, né, tá? E que as pessoas né, se surpreenderam justamente por causa desse lema. Tá? Né? Tem toda uma história por trás que é super interessante, porque, né, até aquele momento, né, as pessoas buscavam de fato, né, encontrar, né, tá? Encontrar para eles, né, encontrar para eles significaria, né, exibir, né, tá? E aqui, bom, né, o Hilbert não exibe, né, esse conjunto finito de geradores, né, mas mostra que existe e mostra, né, alguns resultados a partir disso daí. Tá? É interessante, mas a gente não tem tempo para isso. Tá? Tem um único problema aqui, tá? Que é um problema relativamente simples, né? Mas é estrelado, é bom vocês darem uma olhada. Tá? Essa correspondência, tá? Entre ideais do quociente e os ideais que contêm ele. Tá? Que é justamente pegar, né, o homofilme de projeção, todo ideal aqui, J', você pode pegar a imagem inversa e vai ser um ideal, e isso vai estabelecer uma bijeção entre os ideais do quociente e os ideais que contêm o I. Tá?
e essa bijeção leva ideais radicais em ideais radicais, tá? Mesmo para ideais primos e maximais, tá? Leva ideais finitamente gerados e infinitamente gerados, e, portanto, o quociente vai ser nederiano se é nederiano, tá? E, no final das contas, né, esse é o corolário, né, de todo anel dessa forma é nederiano. Tá? Ou seja, não é da forma do teorema da base, você não pegou um ideal nederiano e acrescentou uma variável, tá? Mas todo quociente, na verdade, tá, de um anel nederiano é nederiano. Ou seja, essa propriedade, tá, é válida. Tá? Bom, para a próxima aula, a gente vai continuar, né, falar de componentes irredutíveis, tá? Vamos também percorrer o 1.6 de conjuntos algébricos do plano, tá? Tenho, assim, isso é uma seção que os corolários são relativamente rápidos, né, mas, tá? Que eu gostaria que alguém apresentasse essa proposição. Então, esse é um exercício de apresentação. Tá? Então, a proporção 2 do 1.6. Tá? Falta agora, né, falar do exercício. Então, eu acho que o exercício que eu tenho em mente é um pouco mais para cá, vamos ver. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é cobrir 1.5, 1.6 e 1.7. Esse é o outro teorema do Hilbert, que responde uma pergunta que foi levantada. Tá? Tem várias versões do teorema dos zeros. Tá? Nenhuma das versões é a pergunta que foi feita, mas deve ter algum corolário mais para cá. Vamos lá. Tá? Não está exatamente formulado aqui, mas é isso aqui. Os ideais maximais correspondem a pontos. Tá? Isso a gente não vai mostrar totalmente na aula que vem. Tá? Parece que ele mostra aqui o teorema dos zeros, mas ele né, deixa uma afirmação que esse estrela aqui para, né, as próximas sessões. Tá? Mas a gente vai começar a falar sobre o teorema dos zeros. Tá? Então, só um momentinho. Problemas? Não. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa interessante. Tá? Eu acho que o mais interessante é para cá, na verdade. Só um momentinho. Tá? Então, esse é um exercício de apresentação. Tá? E esse é 1.25, né, para a gente poder, né, manipular um pouquinho, tá, sobre essa ideia de componentes irredutíveis. Ou seja, o que é a ideia de componente irredutível? Todo conjunto algébrico, tá, ele pode ser decomposto com uma união, tá, de conjuntos algébricos menores, até que ele não consegue mais ser decomposto. Né, esses que, né, você não consegue decompor de forma não trivial são chamados irredutíveis. Tá? E a ideia é que todo conjunto algébrico é uma união finita de irredutíveis de forma, né, única. Tá? A gente vai ver, é um dos exercícios. Tá? Teorema 2. Tá? Então tá. Alguém para fazer o exercício e alguém para fazer a proposição? Eu posso fazer a proposição, professor. Tá bom. Então, primeiro candidato, qual é o seu nome? É Frederico. Frederico. Tá. Eu não estou vendo vocês aqui, que eu só vejo o que eu estou apresentando. Ok. Perguntando. E o exercício? E a gente vai fazer o exercício? É o 1.25, certo? É 1.25, Eu posso ficar com o exercício, então. Meu nome é Fernando. Fernando. Tá. Tem mais algum Fernando aí? Mais algum Frederico? Não, né? São únicos, né? Existem, são únicos. Bom, então é isso, né? É mais ou menos assim que eu pretendo, né, conduzir a aula. É claro que as argumentações aqui foram relativamente simples, então couberam numa margem, né? Tá? Quer dizer, espero que tenha sido simples, tá? Mas é o que vai acontecer mais para frente, que eu vou ter que abrir uma outra página, tá? Para fazer algumas argumentações, tá? Então, acho que é importante vocês estarem,
né, com as suas próprias versões, né, do livro do lado, né? Porque na medida que eu vou, né, sair daqui e entrar numa outra página, vocês pelo menos têm um livro para acompanhar. Vocês estão vendo aí na tela também, né? Tá? Então, só uma sugestão. Ok. Deixa eu parar de compartilhar. Então, podemos parar de gravar. Ok. Acho que foi. Tá. Aqui. Ok. Tá, eu vou ver se isso foi gravado em algum local. Engraçado que parece que ainda está gravando, né? Não sei. Mas eu vou pensar nisso depois. Tá? Mas a princípio é isso. Tá?